obrigada a todo mundo que está presente aqui. Estão me ouvindo bem? Pronto. Assim? A gente vai começar aqui, acho que esse ciclo de painéis, né, com o Papo CRAB. O Papo CRAB é digamos, um programa que a gente já faz no CRAB. O CRAB é o Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro, que fica na Praça Tiradentes. E a gente digamos que a casa do artesanato, né? Então, lá a gente tem o objetivo de promover o artesanato de referência. E a gente trouxe 3 artesãos, artistas, estilistas, designers, né, porque tudo se mistura, para conversar um pouco mais com a gente sobre isso, né? Como é que se relaciona a moda e o artesanato, esse fazer artesanal. Então, eu queria agradecer a participação de vocês 3, convidar quem não conhece o CRAB a ir nos visitar e conhecer mais as exposições, o nosso novo portal que a gente lançou mês passado, que está riquíssimo, com muita informação legal. Então, vamos começar, né, já que a gente já está atrasado. O nosso painel de hoje é Da Matéria ao Corpo, Artesanato, Ciência e Design como ressignificantes do futuro da moda. Então, eu estou aqui com o Sildo Ri, Sofia Gama e Carol Barreto, cada um com um propósito, né, mas que se unem através do artesanato. E eu até ia apresentar vocês, mas eu sempre acho melhor cada um falar mais de si, né? Então, acho que eu vou dar a palavrinha mais ou menos nos 5 minutos para vocês se apresentarem, falando de onde vocês vêm, qual é o tipo de produção que vocês fazem, e a gente iniciar essa conversa. Pode ser? Então, acho que eu começo com Sofia. Boa tarde, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Boa tarde. Licença para chegar aqui. Estou muito feliz aqui. Queria falar primeiro com o convite do CRAB, da Sebrae. E eu sou Sofia, sou indígena, carioca. A minha família é do Rio Grande do Norte. E eu trabalho com moda e arte há bastante tempo já. Eu sou modelo também. Então, eu gosto muito de pensar justamente essas multipossibilidades que criam esses trabalhos todos se juntando, sabe? O meu trabalho como artista, ele tem a base principalmente na cerâmica, né, na argila, que são essas peças aqui que eu estou usando. E eu crio roupas, que eu chamo de obras vestíveis, que misturam argila e tecido. Eu gosto muito de pensar nesse lugar, né, da mistura da arte com a moda. Então, acho que tem tudo a ver com o que a gente vai falar aqui hoje das tecnologias ancestrais, porque eu gosto de pensar essas coisas para ressignificar realmente a forma que a gente vê as roupas, né? Por que a gente vai comprar uma roupa? O que ela vai ocupar na sua vida? Ao invés de ser só uma peça que você vai usar uma vez e descartar, sabe? Então, é isso. Vamos conversar. Oi, pessoal. Boa tarde. Espero que vocês estejam bem. Sou o Sildo Ri. Sou estilista, diretor criativo indígena do povo Aikanã, gente peixe, ou gente da água também, da terra indígena Alto Rio Negro, onde convivemos com mais de 24 povos indígenas, 18 línguas faladas. E eu ainda falo minha primeira língua, a portuguesa é a minha segunda, e comunicar para mim com a moda é muito essencial, porque eu trago o olhar mais futurista, né? Esse lugar mais olhar contemporâneo, conectando com os conhecimentos milenares com tempos atuais, para entender como os corpos originários acompanham o espírito do tempo, né? A partir disso, eu tenho feito pesquisa sobre a alta artesania Alto Rio Negrina, da onde eu venho, transformar esse olhar mais contemporâneo, mais fashion, lidar com o desejo também das pessoas, porque, querendo ou não, precisamos letrar e sensibilizar primeiro enquanto nós, povo brasileiro, depois, enfim, em nível global. E a partir disso também tem uma pesquisa que eu tenho feito com a tecnologia Maniocolo, que é uma pesquisa de pigmentação têxtil natural aplicando resíduo de casca de mandiocas bravas do sistema agrícola tradicional do Rio Negro, que é um patrimônio imaterial conforme o IFAM, né? Então, é uma frente que eu tenho trazido e, recentemente, tenho conectado também uma coisa meio ousada de trazer a impressão 3D com filamentos biodegradáveis dentro do meu trabalho, de poder trazer uma forma de contribuir à artesania, à manualidade dentro do meu território também. Isso tudo acontece porque, ainda assim, a moda brasileira precisa de narrativas indígenas presentes, com um olhar mais contemporâneo, e muitas das vezes essas referências não estão escritas em livros de moda, né, em livros de história. Eu tenho trazido esse lugar da escuta, de busca, pesquisa, junto com meus pais que já são anciãos, junto com meus tios, com minhas primas, enfim, reunindo e trazendo para semanas de moda, por meio de coleções e assim por diante. E tem dado certo. Hoje eu estou baseado em Manaus, Amazonas, conectado com o meu território Alto Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira,
o município de Novo Airão e parte também que vem o material que é do látex, que é o TEA, tecido emborrachado da Amazônia, que vem do projeto que a gente vem desenvolvendo junto com a da tribo da Ilha de Cotijuba desde 2021. Então, é um trabalho amplo que eu tenho feito, de uma certa forma também muito assim prático e trazendo novas formas de pensar e novos materiais para a moda, que precisamos tanto discutir, né, na moda por inteiro, e a artesania é uma raiz que também se torna para poder fortalecer mais a nossa indústria. Ayun. Arrasou. Carol. Prazer, gente. É uma honra estar aqui inaugurando esse painel com vocês. Eu sou Carolina Barreto e tenho uma marca de acessórios há 21 anos no mercado, onde eu ressignifico materiais que seriam descartados. Então, eu comecei inicialmente com técnicas de ourivesaria, e aí, muito incomodada com a joalheria tradicional, eu quis trabalhar com materiais alternativos. Então, o que eu aprendi na joalheria, eu apliquei no alumínio, só que o alumínio das latinhas, o alumínio, né, das latinhas de bebida que são descartados. E, com o passar do tempo, eu passei a especializar a minha marca mais no plástico, como esse que eu estou aqui, que é o plástico que já vem colorido, né, com essa cor maravilhosa, das embalagens que são descartadas, né, que está aí presente no nosso cotidiano, no dia a dia. E foquei mais no plástico, justamente pelo plástico não ter uma reciclabilidade boa, né? O alumínio ele é muito bem aceito no mercado da reciclagem, e o plástico não. Então, isso, além de provocar esse incômodo, né, eu olhei para aquele material e achei um potencial enorme naquelas cores lindas e vibrantes. Então, é isso. É um prazer estar aqui. Quando a gente estava montando esse painel, a ideia era justamente mostrar essa versatilidade que a moda traz, né, através dos materiais, porque cada um deles aqui trabalha com um tipo de material, ou vários, né, mas de uma forma muito diferente, né? E o que eu acho muito legal, que o artesão, o artista, o criador, assim, de uma forma mais estética e conceitual, ele é um cientista fora da academia, né? Porque a gente está sempre pesquisando, a gente está sempre experimentando, né? E vendo esses resultados. E aí eu queria saber com vocês, começar aqui a nossa conversa, como é que é esse processo de cada um de vocês com esse material, né? Esses materiais que vocês colocam, né, na criação. Como é que é esse experimentar e as tecnologias que vocês usam e também desenvolvem a partir disso? Acho que pode começar, Carol. Bem, como eu trabalho com material de reaproveitamento, eu digo que é o material que manda. Porque, às vezes, a gente tem uma ideia, né, coloca isso no papel, e, quando você parte para a prática, é outra coisa. Porque é um material que ele já está ali, né, pronto para uma outra finalidade. Não foi feito para o que eu vou trabalhar, né? Então, o material ele vai dizendo, né, como você pode ir adaptando ele, né, o formato. Então, por eu trabalhar com embalagens plásticas, por exemplo, de shampoo, ele tem um formato específico, e aquele formato ali, ele me limita, né, de certa forma. Eu tenho que usar o que ele está ali me oferecendo. E é muito de prática, né? A gente praticar, sabe? Botou no papel, não deu certo, você vai repensar tudo às vezes, né? Então, assim, eu acho que é importante falar isso, né? Porque a gente às vezes pensa, eu criei uma peça e acha que ela vai sair do papel assim, né? Vocês sabem muito bem disso. E às vezes não sai. Às vezes um processo criativo ele leva aí até 1 ano para sair, porque não deu certo da forma como você pensou, né? Não que ele não vá ficar pronto um dia, mas você tem que repensar como é que você vai aplicar aquilo de uma nova forma, né? É isso. A experimentação com artesania, para mim, é um lugar muito de ressignificar, né? E a gente, muitas das vezes, confunde que a moda sustentável, a moda artesanal, ela tem um lugar muito ainda as pessoas caracterizam muito, né? Esse lugar é muito difícil falar essa palavra. Acham que é algo muito
algo muito diferente do dia a dia. Eu acho que quando eu penso em um design, eu penso no desejo que ela vai causar nas pessoas, o quanto que isso vai realmente levar esse olhar de dizer, poxa, isso é uma coisa genial, que possa realmente levar para o corpo da pessoa a partir da antropometria, né, quando a gente fala no design. Então, quando a gente entra nesse campo, a gente passa a perceber que a artesania ele tem um potencial muito grande. E eu, por incrível que pareça, enquanto designer, sou uma pessoa muito racional, né? Então, quando eu crio algo, eu penso quanto que ele vai custar, como que ele vai ter de retorno para a minha marca, né? Como que isso vai impactar o artesão que está trabalhando comigo, se isso realmente vamos ter um markup o suficiente para poder trazer esse retorno, né? Para além da estética. Então, a estética ele tem esse lugar realmente muito muito no lugar de trazer a pessoa para a gente, né? Isso aconteceu com essa camiseta do pulmão que a própria Amanda está usando, que foi um experimento nosso que criamos em 2023 e ele marcou a história assim da Seu do Rio Studio desde 2023, trazendo no ponto de um pulmão que estava denunciando, né, a seca histórica no Amazonas e tudo mais. Mas antes, sim, foi um experimento, né? A gente teve falhas na peça, muita gente não percebe, mas tem falhas na peça de teste, amarrações que não deu certo, às vezes a peça ela acaba criando nós no meio do vestimento, entende? Como que isso a gente vai resolver quando chegar na mão do cliente final, né? Então, tudo isso a gente fala, a gente tem que ser muito corajoso de colocar no mercado. Se a gente não colocar no mercado, a gente não vai ter retorno do cliente, né? A gente não vai ter, entender, aqui falhou, aqui a gente pode melhorar, essa fibra está dando problema pós-venda, por exemplo. Então, a experimentação tem um campo muito de coragem enquanto designer, assim, de colocar no mercado. Eu penso assim, se alguém não está colocando no mercado, eu vou colocar, eu vou experimentar. Se vamos ter algum problema e tudo mais, eu vou dar um jeito de aprender com isso e resolver para que realmente aquele produto saia até numa melhoria, versão 2.1, 3.0 e assim por diante. E assim aconteceu com o próprio pulmão, assim vai acontecendo em outros produtos também e assim por diante. Acho que tem esse lugar realmente, desafio da gente experimentar, validar, melhorar e fazer com que o cliente queira ter aquela peça no seu dia a dia, no seu momento especial e trazer esse desejo. Acho que ainda a gente tem esse lugar muito esquematizado ainda da artesania, da moda sustentável, de achar que é algo que não é tão legal, não tão sofisticado. Acho que nesse caminho eu tenho caminhado bastante e tem funcionado e eu tenho estado muito feliz com pessoas que hoje abraçam a artesania, especialmente de fibras naturais, para o seu dia a dia e assim por diante. O experimento é coragem, experimento é entender como que a gente vai olhar com sensibilidade, não só pensando na estética, mas de quanto que isso vai impactar na vida das pessoas que estão em todo o círculo que a gente produz também. Então, eu costumo dizer que o meu processo criativo ele começa na terra, né? Porque ele começa na argila ali. E ele vem de uma confluência assim, de áreas, de materiais. Porque eu acho que, para começar a falar disso, eu começo falando do bordado. Porque, realmente, a minha primeira peça autoral era um bordado. O bordado ele é tradicional das mulheres da região da minha família, né? Minha avó me ensinou a bordar. E ela bordava em tela juta. Então, minha primeira peça assim, foi uma obra, na verdade mesmo, uma tela juta que eu bordei um peixe. E aí eu coloquei as miçangas também, que minha avó também usava, e comecei a assim, pensar aquilo como uma peça de decoração, né? Uma obra de arte. E aí, a partir daí, olhando essa miçanga, eu comecei a pensar, né? Caramba, pensando nas tramas da juta com a miçanga, eu falei, nossa, quantas possibilidades dá para fazer aqui com uma trama de miçangas, né? E aí eu passei por uma experiência com argila na aldeia e foi assim, uma conexão com aquele material instantânea. Eu comecei a pensar justamente ali, nossa, agora juntando as tramas de miçanga, né, o bordado e a argila, quantas coisas, a multipossibilidade de coisas que dá para a gente fazer com isso aqui, né? Principalmente a argila. E aí eu comecei a pensar, o que é uma miçanga? Uma miçanga é um objeto, né, que tem um buraco ali no meio, que dá para você juntar com outras, e a partir disso criar muitas coisas. E qual é a forma que pode ter uma miçanga? Ela pode ter qualquer formato. E quantos formatos dá para você criar com argila? Muita coisa. Então, eu comecei a juntar tudo isso e eu falei, não, eu quero fazer peças que sejam de miçangas de argila, mas de diferentes formatos. E aí eu comecei a colocar essa argila sobre o corpo, né? Quando eu comecei a fazer, eu fazia até no manequim. Na verdade, a primeira eu coloquei realmente no meu pescoço, assim, moldei uma cobra e juntei aquilo com tecido. Então, acho que esse processo criativo ele parte da argila porque a argila
ela é a que vai dar o ponto de partida ali de entender o que vai ser essa peça. O tecido depois eu consigo colocar de vários jeitos, de várias formas, mas a argila, depois que ela queima, ela vai ser aquilo ali. Então, eu comecei a pensar, nossa, eu posso criar uma peça de argila e que eu posso trocar a parte de tecido, então ela vai ter cores diferentes ou um corte diferente, dependendo do dia que eu vou usar, o trabalho que eu vou usar. Então, acho que foi um processo criativo realmente pensando ali as possibilidades dos materiais e enxergando, né, que eles significavam realmente uma tecnologia ancestral que vai ressignificar muita coisa nessa parte da moda, assim. Então, eu acho que essa questão assim, de um processo criativo que parte da terra e que incentiva, né, que questiona a olhar essas peças de outras formas, que a gente não está acostumado às vezes. Muito bom. Eu acho que esses processos criativos dessa experimentação do contato humano, né, da nossa mão, do nosso corpo com o material, é muito importante dentro dessa criação do artesanato, né? E na moda como um todo. Mas a gente sabe que tem processos da moda que hoje em dia tem muita gente que vai para o digital, que fragmenta as partes, né? Então alguém vai fazer uma estampa digital, o outro vai fazer o corte, e às vezes você nem tem o contato com aquele material, né? E o artesanato é impossível de você fazer isso, né? Você tem que ter esse contato com a materialidade, com o seu território. Então, eu acho que o território é uma peça fundamental quando a gente está pensando em artesanato. E aí eu queria saber de vocês, assim, qual é o impacto do território, de onde, ou que vocês têm a inspiração, ou de onde vocês são, qual é esse impacto na criação com esse material e com esse processo todo criativo? Podemos começar? Seu do Rui. O impacto com a comunidade é muito no lugar de, puxa, como é que esse artefato poderia transformar numa coisa vestível? Acho que a primeira coisa que os artesãos falam é isso, do quão que aquele material, que muitas das vezes é utensílio, utilitário, no caso, pode se tornar uma coisa de design mesmo, atraente para o dia a dia. Tanto uma coisa vestível, tanto para decoração. E eu me lembro muito bem, no caso, em 2020, agora 2023, que eu fui fazer um desfile de moda junto com os produtores do Alto Rio Negro, que fizeram uma reunião, e eu pude apresentar o meu trabalho para os produtores que vieram de todas as de diferentes comunidades, na verdade, do Alto Rio Negro para São Gabriel da Cachoeira, que é a sede, que é a cidade, né? Aí todo mundo ficou impressionado e emocionado de ver o quão que esse lugar da gente poder criar outras possibilidades com um conhecimento que já existe é algo que mexe com o sentimento das pessoas, né? E isso sempre trago no lugar, né? Que a técnica, a artesania, ela existe, mas o quanto que a gente está investindo nessa pesquisa para poder desenvolver melhor também, aprimorar, né? Poder realmente ressignificar aquele material com aquele conhecimento, né? E muitas das vezes o que acontece é que os próprios conhecimentos do local não são tão valorizados, né? E às vezes a gente tem o hábito de querer trazer outra técnica de outro lugar da região e tentar implantar na comunidade. O que eu acho que não é legal, porque não impacta na amplitude que aquele conhecimento que já coexiste naquele lugar pode chegar. Então, a partir disso, as minhas coleções são desenvolvidas sempre em São Gabriel da Cachoeira, Novo Airão e Ilha de Cotijuba. E eu faço questão de poder viajar, estar presencialmente com elas, pagar o valor justo que é necessário, porque uma coleção de artesania não é barato. As pessoas pensam que, por exemplo, chegar na passarela, tudo mais, essa peça custa R$7.000? Sim, custa, porque o custo de produção dela é esse X valor e o markup é esse. Então, a gente entender que uma artesania vale tanto quanto uma alta costura que a gente vê numa semana de moda de Paris. Por que a gente paga, se ela quer pagar R$10.000 de um lenço, de uma marca que começa com H, do que pagar uma peça de uma artesã brasileira, indígena, ribeirinha, quilombola, com o mesmo valor justo que volta para ela, porque é daqui, que é nosso, que é a nossa identidade, né? O impacto é esse, o impacto estético, o impacto de poder entender que como essas tecnologias podem acompanhar o espírito do tempo e como que isso pode avançar, né, e chegar para a minha geração, que eu sou uma geração dos anos 90, e como isso pode continuar também, a próxima geração que está chegando, continuar admirando também. E a gente romantiza muito a ideia de pensar passado de geração em geração, mas como que aquele conhecimento está sendo repassado nas comunidades, entende? Qual o estímulo que está se tendo hoje, né? Será que uma pessoa jovem, adolescente de 13, 14 anos, 10 anos, está interessado hoje na artesania, de estar tendo atração por aquilo, de poder trabalhar, para poder experimentar?
não está tendo. Não adianta a gente estar aqui nesses espaços, falar desse lugar tão bonito que acontece na artesania, se os nossos próprios não estão sendo impactados positivamente, se a gente não está sensibilizando. Às vezes, o voltar para casa, a comunidade, trabalhar lá, fazer palestra, conversar com a juventude, é tão necessário quanto estar na Semana de Moda. Porque a Semana de Moda é apenas a ponta do que acontece, né? O espetáculo que normalmente demora o que foi construído em 6 meses demora em 10 minutos, 15 minutos que são apresentados. Então, é muito importante que a gente sensibilize nesse lugar, porque o impacto ele é no sentido geral. O impacto tanto pode ser positivo ou negativo, dependendo da onde que você vai estar levando. E a minha responsabilidade, eu sempre falo que é coletiva, né? Eu tenho essa sensibilidade de entender que o que eu estou fazendo hoje com Tucum, Alto Rio Negrino, vai reverberar no meu território. Então, eu preciso ser transparente como eu estou trabalhando, conversar com as comunidades, conversar com as lideranças e as minhas lideranças de base também, porque tem que estar a base firme para que eu possa estar fazendo o que eu faço hoje, o Brasil afora e também em nível mundial, que eu tenho estado em diferentes países, que eu tenho tido a oportunidade de falar do meu trabalho. É muito importante isso que você falou, né? Até da responsabilidade que você tem com o território, com as pessoas que estão ali, né? Para conseguir fazer um trabalho, comunicar o valor desse trabalho é muito importante, né? Levar o território para onde você vai e mostrar para todo mundo. Porque São Gabriel da Cachoeira, sei que você falou que também os outros 2 lugares, mas São Gabriel da Cachoeira é um território que é com difícil acesso, né? E muito conhecimento. Então, assim, agora ele saiu, Manaus ocupou esse lugar da cidade com maior concentração de etnias indígenas, né? Mas porque Manaus é uma capital, as pessoas vão para lá para se reunir e se espalhar pelo Brasil. Mas São Gabriel da Cachoeira, até pouco tempo atrás, era a cidade com a maior concentração indígena. Então, a quantidade de conhecimento que tem ali e essa responsabilidade de um trabalho que vai mostrar para o mundo o que é feito ali e trazer de volta é muito importante, né? Sofia? Eu acho que quando eu falo de território assim no meu trabalho, e eu acho que quando qualquer pessoa indígena está criando e trazendo essa mensagem para o mundo, a gente está falando realmente de terra, né? E dessa defesa dos territórios. A história da minha família foi uma história de travessia. Eu nasci aqui já no Rio de Janeiro, mas a minha família veio do Rio Grande do Norte, a minha família materna é potiguara. E eu acho que quando eu vim para cá, eu pensei muito nisso, quando eu vim para cá, digo assim, criando. Eu pensei muito nisso, o que eu queria passar com isso, né? E eu acredito que essa mensagem já está embutida nesse trabalho, que está falando da importância da terra e nessa valorização dos territórios, né? Da defesa, da demarcação das terras. Eu acho que sempre que tem uma pessoa indígena criando, a gente está falando disso, trazendo a nossa arte, trazendo a cultura do nosso povo, das nossas ancestrais que nos passaram. Então, eu acho que é sobre a defesa da terra e demarcação que a gente está falando aqui quando a gente fala disso. Muito bom, é importante também a gente sempre lembrar disso, né? Eu acho que em qualquer momento, eu acho que nem só com pessoas indígenas, mas a gente como defesa do Brasil, né? A gente tem que demarcar mesmo, porque é isso que vai garantir a continuidade do nosso território aqui, né? E a moda é um canal para levantar essa bandeira, né? A arte, a moda, o artesanato, que a gente precisa sempre destacar. Eu acho que o CRAB tem também essa função de estar sempre trazendo e dando voz para quem precisa falar mesmo e se colocar, né? Carol, você que vem de um outro lugar, né? Como é que é esse seu trabalho com o território e com as suas peças, esse material? Bem, meu trabalho é completamente, né? Completamente não, mas tem esse diferencial de ser vir através do reaproveitamento, né? Então, a minha conexão com o território vem, né, do Rio de Janeiro. Eu falo sempre que eu sou carioca da gema, e eu procuro trazer isso nas minhas peças, né? Então, são peças sempre super coloridas. A gente trabalha com a dificuldade de transformar o material ao ponto de que ele é um material reaproveitado, né? Ele veio do lixo, mas ninguém quer usar lixo. Então, existe esse detalhe que quem trabalha com reaproveitamento, você tem que se atentar de que ele tem que parecer, como o Sudurri falou, ele tem que criar desejo. Senão ele não é vendável, senão a gente, né, não consegue transformar nisso num negócio, porque a gente está falando de artesanato e de moda, mas é um negócio que sustenta famílias.
Então, essa transformação, e eu acho que quando eu penso em território, e eu trago muito isso nas minhas peças, né, tanto no aspecto das peças serem cariocas, também pelo fato de eu estar próxima do mar, estar próxima do oceano, e é um material que está aí abundante, né, o plástico. Ele, infelizmente, a gente vai à praia e é o que a gente mais vê, às vezes até mais plástico do que gente na areia, dependendo de onde você vai. Então, é esse cuidado com o território também, né, de você estar atenta ao que está ali. Eu acho que a minha marca nasceu muito desse lugar, sabe? De olhar para o meu entorno e falar assim, cara, tá errado, sabe? Vamos tentar modificar, né? Então, eu acho que a Ecojoias ela é um respiro. A sustentabilidade é uma coisa muito complexa de você discutir, porque ela engloba muitas coisas, né? Então, eu acho que não existe um produto e uma fórmula sustentável, mas existem vários, né, pontos que a gente pode trabalhar e que, no conjunto, aquilo ali vai mudar o todo. Então, eu penso dessa forma e a Ecojoias nasceu desse propósito, sabe? De olhar para aquilo e falar assim, calma, o que eu posso fazer aqui? Né? Então, o que eu posso fazer é isso, é transformar e eu acho que trazer essa mudança também, nessa provocação. O artesanato ele também traz isso, né? A gente provoca, né? Quando eu boto um brinco, todo mundo fala, ai, que lindo. E quando eu falo material que é plástico, que aquilo veio do lixo, e automaticamente você já despertou alguma coisa ali na pessoa de falar, opa, que diferente. Será que eu posso também criar algo assim? Ou será que eu posso, sabe? Vou repensar o meu descarte. Então, né? Eu acho que o artesanato ele quando você consome o artesanato, isso que você estava falando, que é triste, mas é a realidade. As pessoas pagam caro por uma bolsa, por um lenço de grife, mas acham caríssimo quando você vê uma peça toda trabalhada, né, à mão, que foi costurada, que levou horas para aquilo ali ficar pronto. E ninguém pensa que aquilo ali levou horas para ficar pronto, né? E muitas das marcas que estão vendendo, né, não criticando, porque cada um tem o seu espaço, mas aquilo ali foi feito de uma forma industrializada, né? E o artesanato não, ele levou quantas horas para aquilo ali ficar pronto, quantas mãos, porque às vezes não é só um, né? Ele vai passando, cada um tem uma técnica que vai agregando aquilo ali no produto. E o vestir artesanato é isso, né? É você carregar um pouco daquele território, de onde aquilo foi feito, daquela história, sabe? Você está vestindo aquela causa ali, né? Aquele lugar e aquelas pessoas que produziram. Eu fico muito pensando nisso, né? O nosso olhar como admirador. A gente sabe que a gente vive num mundo onde a moda é ditada, né? Então, a estética, o que a gente vai se atrair, o que é belo, o que é interessante, às vezes a gente decide, a gente pode ser autêntico, mas também a gente está sendo influenciado por tudo que a gente vê, o que os outros vestem, né? Os nossos pares, quem a gente admira. E aí eu queria saber de vocês, assim, como que vocês acreditam que dá para posicionar? Eu não falaria nem reposicionar, mas eu acho que é posicionar mesmo essa linguagem do artesanal dentro da moda, assim. Como que vocês sugeririam para isso ser feito? Pode começar, Sofia. Essa pergunta é legal, assim, porque eu penso muito nesse posicionamento meu, assim, como artista, como artesã, como designer, porque muitas pessoas até chegam para mim e falam, eu vi sua marca, achei muito legal, só que eu não me posiciono exatamente como marca, porque justamente por conta da natureza das minhas peças, né, do material de que elas são feitas, eu não consigo fazer elas em larga escala ainda, talvez um dia, assim, com outra dinâmica de produção. Mas agora são peças únicas, cada uma delas, e eu chamo de obras vestíveis justamente porque a minha intenção é posicionar essas peças como obras de arte, sabe? Você vai comprar uma peça, elas são feitas para serem vestidas, para serem usadas como roupas, mas elas são obras de arte. Então, eu acho que o legal justamente de como posicionar, né, de como ressignificar ou significar essas peças, é pensar o questionamento que elas vão trazer para mim, para as pessoas, assim, até dentro da moda ou até o consumidor que não estuda moda, né, que não pensa tanto profundamente nesse sentido, que vai olhar e vai pensar, poxa, para que eu vou comprar isso? Como eu vou usar isso?
eu tenho algumas peças assim que a proposta delas é até elas serem utilizadas também como decoração em casa, sabe? Então eu acho que começa a ressignificar dentro da gente como você vê uma peça de roupa ou como você vê uma obra de arte, o investimento que você vai fazer naquilo, né? E aí eu acho que começa talvez a se tornar um pouco mais fácil de começar a perceber justamente o quanto aquilo ali vale, né? Aquilo que o senhor Dui estava falando, para fazer o consumidor olhar aquilo e entender por que essa peça custa esse valor. Qual é o processo artesanal, manual, artístico que chega para essa peça ficar pronta, sabe? O material do que ela é feito. Então, eu acho que a gente, às vezes, tem uma facilidade, quando vê uma obra de arte, a se perguntar: ela é feita de quê? Quem fez essa peça? E a gente, às vezes, quando a gente olha uma roupa, a gente não pensa nesses questionamentos a princípio, sabe? A gente não quer saber do que aquela roupa realmente é feita. Quem fez aquela roupa, sabe? Por que eu vou realmente comprar aquela roupa? Qual vai ser o espaço que ela vai ter na minha vida? Qual vai ser o espaço que ela vai ter na minha casa? Sabe? Então, eu acho que isso pode ajudar a gente a valorizar essas peças ao ponto de repensar essa cadeia de produção, repensar esse sistema de consumo, sabe? Para consumir uma coisa que você realmente gosta, que você realmente vê propósito naquela compra, sabe? Em utilizar. Então, eu acho que isso é uma forma de questionamento, né? Que eu proponho através das minhas peças. Eu acho que respondendo, eu acho que essa mudança ela já está acontecendo. Eu vejo assim muito o artesanato ganhando um outro lugar, sabe? Eu acho que a gente cansou de se vestir como as mídias ditam, como você vê, né, sendo falado até nos eventos de moda. Mas assim, a gente quer conexão, a gente quer, sabe, se vestir com um propósito. Eu acho que essa mudança já está acontecendo, sabe? Eu não quero só uma blusa que tem lá a logo, porque ela tem a logo, mas e quem fez, né? Hoje eu acho que a gente se questiona muito isso. Eu acho que já existe. Eu sou otimista. Eu assumo aqui. Eu sou otimista, que eu acredito que a gente já faz essa reflexão hoje, né? Muito por conta até do que a gente escuta falar de trabalho escravo, né? De como grandes marcas, escândalos de grandes marcas também envolvidas com isso. E aí você se questiona, eu estou usando essa logo, mas o que está por trás disso? Porque a gente financia aquilo ali, né? Então, eu acho que o artesanato ele já está ganhando esse lugar, né, juntamente com esse movimento que está acontecendo das pessoas repensarem justamente o financiamento por trás daquela compra ali. Então, eu acredito muito que isso já é agora, né? Eu acho que, como até apresentou num painel do CRAB, né, foi dito lá que a inteligência artificial ela não vai roubar o lugar do artesanato, né? Achei isso incrível. Porque a inteligência artificial ela consegue criar um design, ela consegue fazer uma modelagem de uma roupa, né? Você chega lá, você pede, ela cria, te dá ali o prompt certinho para você tirar, costurar. Quem vai costurar? Não é a inteligência artificial, né? Quem vai bordar? Né? E quem vai ali passar o fio para fazer a miçanga, o colar de miçanga? É o artesanato. E assim, ninguém vai tirar esse lugar do manual. Ele é o futuro, eu acredito. E o Brasil está na moda, né, gente? O artesanato é Brasil, né? Fala pra gente. Como uma proposta, como você pediu, né? Eu acho que é muito importante a gente pensar a moda. A moda ela não é necessidade, né? Ela é um desejo. Eu sempre falo para minha equipe, quando peço para atender, eu falo bem assim: a moda ele é desejo porque você não precisa, por exemplo, acordar e vestir uma peça para entender que você está satisfeita de bucho cheio, né? Você não vai acordar, eu preciso, sei lá, de um brinco feito de miçanga porque eu preciso acordar porque vai fazer parte do meu café da manhã. Não, porque o que é necessário para você é comida, é café, leite, enfim, é um insumo que vai encher seu físico. Já a questão da moda, artesania, ele é um desejo, querendo ou não, ele é uma estética, ele é pertencimento, ele é identidade. E como a gente vai posicionar as nossas criações, as nossas marcas no mercado? Aí que entra a importância da comunicação. Eu sempre falo que a indústria da moda, da comunicação e da beleza são uma das mais potentes que existem no mercado.
E aí entra a questão da semiótica, né? A semiótica também é uma questão de uma ciência que precisa ser estudado e precisa ser hackeado enquanto pessoas que trabalhamos com artesania também. Porque tudo que a gente cria para comunicação, construção de imagem, tem mensagem. E qual mensagem que a gente vai levar para poder posicionar a nossa marca? E como você vai fazer com que uma peça que custava antes R$80 vai custar R$800, por exemplo, daqui a 3 anos? Isso é um trabalho muito metodológico, é um trabalho de construção de feedbacks, de retornos, montar uma equipe realmente muito boa de construção de imagem, jornalistas que entendam de release, acesso ao mercado, entender quem é o seu público, né? Quem é a persona da sua marca que está representando aquela sua criação, entende? Então, a partir disso, vai a questão do quê, né? Do compartilhamento de valores. A minha marca é isso, ela é futurista, ela é responsável, tem responsabilidade coletiva, ela trabalha com esses vieses. E você saber quem é você no mercado para entender que você não vai precisar vender aquela peça por 80 centavos, já que você pode cobrar por R$800, porque aquela questão de ficar educando toda hora o cliente é muito cansativo, mas pontualmente é necessário. Mas o poder maior de posicionar uma marca é comunicação. Então, eu tenho feito isso na Seu do Rio Estúdio bastante nesses últimos 6 anos, trabalhando constantemente. É claro que cada ano que passa, a gente precisa melhorar cada vez mais, né, a comunicação, tanto nas redes sociais, fotografias em alta qualidade, direção criativa muito bem feita, direcionada para a construção de imagem, e a partir disso entender que aquela artesania não é apenas uma artesania que a gente vai vender barato, a gente não vai, enfim, estar lá me indicando por um valor. Não, a gente precisa entender essa construção imagética, construção semiótica, e a partir disso comunicar para o mercado brasileiro. Os brasileiros ainda assim são os que mais desvalorizam a artesania. A gente, quando atendo cliente de fora, em Manaus, por exemplo, clientes mais internacionais, eles não questionam muitos valores, eles entendem aquele processo. Ainda assim, a gente tem uma cultura aqui brasileira de entender que o parecer é muito mais importante que ser. E como que a gente vai hackear essa ideia que o brasileiro foi colocado na mente, né? Que parecer o quê? Parecer dentro de uma bolsa de grife que está cheio de estampas na bolsa. Como é que você vai hackear aquela pessoa que tem realmente uma possibilidade de ter um ticket médio de venda muito alto? E como você vai atrair para você como cliente? Mas será que realmente aquele cliente faz sentido consumir sua peça? Ele representa sua peça? E como você vai educar e sensibilizá-lo? Então, esse é o movimento que eu tenho feito. Eu tenho estado muito surpreso com o público manauara, inclusive em Manaus, pessoas que estão em grandes empresas, em grandes cargos, vestindo a Seu do Rio Estúdio, adquirindo as peças de artesania. E isso tem me deixado feliz, porque é um processo lento, demorado, que tinha que fazer de forma muito paciente e entender que aquele negócio, que aquela marca realmente vale a pena. Uma marca que está em Manaus, produzida na Amazônia, no Amazonas, faz tão quanto sentido, principalmente quando você for fazer uma viagem internacional, por exemplo, em vez de estar uma bolsa de Hermès. Lá fora você vai estar com uma Seu do Rio Estúdio feita no Alto Rio Negro. Então tem uma contação de história, storytelling bem feita, e é um trabalho contínuo. E eu acho que essa metodologia que eu tenho aplicado, é claro que não vai funcionar para todos, vai se adaptando conforme marca por marca, coletivo por coletivo, como que a gente vai construir essa imagem, né? Então, estruturar-se, fazer parcerias com pessoas que realmente entendam, buscar mentorias, consultorias constantemente, é algo necessário para a gente poder avançar mais um pouco de forma mais estratégica. E eu acho que vocês três falaram dessa relação do valor, no sentido de a gente entender o valor, né, enxergar o valor através dessa comunicação da semiótica e do entendimento da origem, né, o trabalho que dá a fazer, o que significa isso para o Brasil, né, essa representatividade do artesanato como uma marca, levar ao Brasil, né, você se vestir de Brasil, você se vestir de você mesmo, né, a gente se olhar e se identificar novamente com o que a gente faz aqui dentro. E também acho muito legal assim essa questão da arte, né, de você, porque eu vi puxando aqui uma publicação de uma pessoa que eu sigo que falava assim, as mulheres fazem artesanato e os homens fazem design. Para questionar a posição do artesanato dentro do mercado, quem que produz, a desvalorização, né, da mulher e tudo mais. Então,
quando a gente fala de artesanato também como arte, é meio que um pé na porta de falar, isso aqui também tem o valor que normalmente as pessoas colocam numa arte contemporânea. O artesanato, ele merece ser valorizado da mesma forma, né? Então, essa mudança de percepção desse valor do artesanato e da gente mesmo, como o Brasil, que eu estou vendo que está acontecendo, né, esse movimento. E graças assim, à resistência de muitos artesãos e culturas que se mantiveram ali produzindo as suas técnicas, a gente está conseguindo agora colocar elas de novas formas, que eu acho que tem muito a ver com o que você disse, né? De geração para geração, mas de que geração para qual geração a gente está mandando agora, né? Esses conhecimentos. E aí isso me faz pensar, e queria perguntar para vocês, como é que foi essa construção do artesanato na vida de vocês? Qual foi esse contato assim, das gerações, né? A importância dessas gerações que trouxeram, que mantiveram, que repassaram para vocês essa relação com o artesanato? E como é que vocês enxergam que essas próximas gerações que estão vindo aí, como é que elas estão se apropriando também desse fazer artesanal, dessa identidade a partir do artesanato? Como eu disse, né, eu sempre vou para São Gabriel da Cachoeira, especialmente que eu venho de lá, né, minha casa praticamente. E a primeira vez que eu fiz o desenvolvimento dessa coleção de 2023, reuni mais de 20 artesãos para poder desenvolver a coleção. E dentro dessas artesãs, a maioria era mais de 50 anos. Estava trabalhando lá e tinha uma jovem adolescente lá ajudando a gente. Uma jovem adolescente. Então, quando eu vi essa cena, eu fiquei, cara, para onde que a gente está caminhando enquanto pessoas indígenas? Estamos criando essa estética e tudo mais. E a nova geração, para onde está se encaminhando, né? Fica um grande ponto de interrogação. Entre todo mundo, a pessoa, entre aspas, lá, na época, acho que eu tinha 25, 26 anos, 27 anos por aí, eu ficava... Ela tinha uns 12 anos, era minha prima, inclusive. E ela estava lá ajudando, sabe, a gente a pentear a saia, que era a saia imensa que a gente fez, a aprender a fazer uns pontos lá, todo mundo junto. E eu, ao mesmo tempo, eu vi com um olhar de felicidade, tinha alguém aprendendo, uma nova geração aprendendo. Ao mesmo tempo, eu fiquei triste de perceber que era uma pessoa só aprendendo artesanias, manipulação com a fibra de tucum, que é a mais forte da nossa região. Mas agora, em 2025, eu pude voltar novamente para poder fazer a visita técnica com o projeto Maniocolo, que é o projeto da questão da roça, né, do pigmento natural, que utiliza resíduo de casca de mandioca para poder fazer a pigmentação. E eu pude unir uma organização social chamada o Caçuri, que é gerenciada por irmãs, inclusive, de forma muito autônoma, lá em São Gabriel da Cachoeira. E elas têm uma parte de costura, de artesania com tucum, e todos eles são adolescentes, jovens, assim, entre 10 até 15 anos, assim, manuseando artesão, e tem uma parte de matéria específica só de artesanato dentro dessa instituição. Quando eu pude apresentar as fotografias, os desfiles que eu fiz, eles ficaram tão maravilhados de perceber, de pertencer, o que eles estavam fazendo, fazer sentido para eles também. Muitos deles muito emocionados, assim, de ver isso acontecendo. Então, isso me deixou muito feliz e esperançoso. E cada vez mais, assim, quando eu penso na Nasceu do Rio Estúdio hoje, eu penso, cara, como é que eu vou poder aumentar no sentido de faturamento, o modelo de negócio, para justamente voltar para essa juventude que está lá na base, entende? Que poderia estar, porque a gente está numa área fronteiriça que atravessa muitas coisas não tão boas assim na nossa região, entende? E como é que a gente vai atrair esse público para que possa realmente dar continuidade a esses conhecimentos milenares? Enquanto eu, uma pessoa autônoma, marca pequena ainda, não consigo abraçar todos, mas até onde eu posso avançar dentro da minha humanidade, dentro da minha marca, assim por diante. Eu tenho feito esse trabalho hoje de sensibilizar. Eu tenho mais de, 10 sobrinhos, por exemplo, que estão crescendo, já virando jovens também. Então, são muita geração que está chegando e, ao mesmo tempo, a gente passa por um processo de aculturamento muito forte da questão da cultura não indígena, atravessando, abandono da nossa língua originária, né? Abandono da nossa cultura culinária, da nossa agricultura e, consequentemente, do plantio das fibras que vem o artesanato. Seja a fibra de tucum, o plantio diminuiu bastante hoje em dia, a fibra de arumã, que inclusive decora essa sala aqui, talvez seja de arumã ou de buriti, mas assim, o plantio dele tem caído bastante por alto nível de consumo também dessas artesanias em excesso, né? E como que a gente está fazendo com que a origem esteja sendo extraída de forma responsável? É uma coisa que também tem me preocupado bastante nessas minhas últimas viagens que eu tenho feito dentro desses 5 anos em São Gabriel da Cachoeira. Então,
perpasse desse lugar de geração, de pessoas assim mais anciãs repassando, querendo repassar, mas tem pouca adesão, e sensibilizar ao mesmo tempo, e também não só pensar com um modelo de negócio comum que a gente vê no mercado, mas um modelo que seja minimamente regenerativo, minimamente responsável, porque é o básico que a gente precisa fazer quando a gente pensa em artesania, né? E nesse lugar que eu tenho, assim, Estado acordado, Estado não perdendo esse senso crítico por estar nessa indústria, que sabemos quais as problemáticas que temos, são muitas, mas como a gente vai buscar soluções, né? Eu sempre falo, se há problemas, há possíveis caminhos para a solução, então que nós possamos propor. Então eu sempre penso nesse caminho. Eu sempre gosto de acrescentar você. Eu acho que, assim, né, quando a gente fala de geração, eu estava escutando a sua fala, por isso que eu quis acrescentar. Eu estava aqui pensando. Isso está muito ligado ao sucesso do negócio. Eu fico pensando no impacto que você causa na sua região. Então, o sucesso das gerações estarem incluídas no artesanato futuramente, ele vai muito de quem ele vê no futuro, de quem está vendo, né, sendo sucesso no negócio. Então, você é um espelho para eles. E aí eu te questiono até, né, depois você me responde, se você teve esse espelho, né, como referência, porque eu acho que o artesanato, né, quando a gente fala em gerar negócio com artesanato, ele é um desafio. Né? Não basta você só saber fazer. Né? Aquilo tem que virar um negócio, tem que sustentar. E eu, assim, sou neta de costureira, mas a minha avó passou a costurar quando ela já estava aposentada. Né? Eu venho de uma família que tem uma veia artística. Meu pai pinta quadros, mas ele não comercializa, não quis. Ele, né, tem o talento, mas ele não quis levar para frente, por N motivos. E o pai, né, deles também trabalhou com móveis que naquela época eram talhados à mão, lindos, maravilhosos, né, que eram camas e armários todos talhados à mão. E eu não vi, né, exceto por esse bisavô distante que realmente vivia desses móveis talhados, meu pai não viveu, a minha avó não viveu daquilo. Então, para mim, isso é um desafio. Era assim, eu estava mergulhando num mar sozinha, praticamente, né? Eu me via assim, pô, mas será que isso vai dar certo? Sabe, é loucura. Ninguém na minha família conseguiu sobreviver com artesanato. Não tem nenhuma referência e não tive. Então você se vê no escuro, sabe, tendo que talhar seu caminho assim, né, às unhas. E quando você passa a ser essa referência, né, de futuro, de modelo de negócio que deu certo, você vê a diferença no olhar dessas futuras gerações. Então, assim, minha filha vinha hoje aqui e para mim é uma honra sempre, né, ela poder estar nos eventos. Ela já me acompanhou em outros eventos, e eu vejo que ela olha para mim com os olhinhos brilhando, tipo, cara, é minha mãe que está lá. É o negócio dela, sabe? Está todo mundo falando, me arrepio. Porque nós somos movidos à emoção. E que legal, cara. E para ela aquilo ali vai ser muito diferente, sabe? A vivência que ela tem com artesanato, ela vê de outra forma. E é isso, sabe? Quantas crianças, adolescentes você consegue impactar com o seu trabalho hoje, né? Será que você teve essa referência? Me responde, Sudoí. Você teve essa referência? Eu não tive. Eu vim de um lugar que, e até comentar, caiu perdido na minha mente aqui, que eu nasci numa família que não dependia muito de dinheiro para poder viver. Né? Eu nasci numa comunidade indígena, né? Então, tanto é que a minha melhor memória é meu pai atravessando de uma madrugada de pescaria, trazendo de volta os peixes com canoa, e minha mãe descendo para poder acolher e fazer tratar, e essa é a nossa primeira refeição da manhã. Então, o que meu primo fala para mim, que é advogado, ele fala, né, seu do Rio, você sabe que está aprendendo a fazer um novo tipo de roça que nenhum dos nossos avós trabalharam. Você sabe disso, né? Ele aponta para mim sempre. E você está conseguindo ter êxito com isso. A minha base em negócios, ele me ajuda muito hoje. Minha formação é original em negócios. Só que a questão é o seguinte, né? As ferramentas, elas estão aí, mas como eu vou aplicar elas no meu modelo de negócio é uma responsabilidade minha.
Então, nem sempre funciona, nem sempre é igual como a gente aprende na academia, né? Só que, nesse sentido, hoje, né, eu acordo e durmo trabalhando com moda. Eu vivo disso, eu me pago minhas contas e pago as pessoas porque eu trabalho com moda. Isso é uma coisa realmente que me deixa muito feliz, porque eu pensei que em algum momento não ia conseguir alcançar. Isso é um fato. E isso me deixa muito emocionado, ao mesmo tempo também eu tenho que sempre estar, hoje eu sou acompanhado por profissionais também de saúde mental, porque é um mundo diferente do meu. A maioria que está ocupando hoje na indústria da moda é pessoas não indígenas, mesmo sendo pessoas racializadas. A gente praticamente quase vê ninguém na indústria da moda, ou quem tenta estar na indústria da moda está hoje ainda à margem ainda de números quando a gente fala de faturamento, saúde do negócio, modelo de negócio indo bem, tem estruturação, porque a gente esquece que hoje, no modelo social que a gente vive, eu falo que a gente não consegue pagar nossas contas com carisma ainda, né? A gente precisa faturar no final de tudo, né? Então, hoje a gente tem que viver esse modelo de negócio, esse modelo de vida que a gente tem hoje, né? Então, a partir disso, entender a nossa responsabilidade, né? A nossa corresponsabilidade, entender nosso negócio como realmente algo que vai dar retorno para as pessoas. Eu penso essa responsabilidade. Eu trabalho para poder impactar a vida das pessoas, porque tem pessoas que pagam aluguel, se alimentam porque a marca está dando certo, está faturando bem, entende? E isso me deixa muito feliz hoje, porque eu consigo retornar tanto a minha tia, a minha prima e a Janete, que está lá na ponta, e conseguir impactar isso, sabe? Pode ser, assim, o que a minha marca aguenta hoje suportar pagar as contas. Eu consigo pagar todas elas hoje. A minha marca é pequena, é sócio único. Hoje eu não tenho nenhum investimento fora. Todo investimento que eu tenho é da marca, porque eu cuido dela como realmente algo primoroso que é para mim, porque eu escolhi isso para minha vida. E isso tudo é algo novo, porque ao mesmo tempo que entender que eu estou numa indústria totalmente diferente, é muito dinâmica, é muito rápida, as coisas acontecem muito, enfim, a gente precisa entender, acompanhar não só a parte externa, mas também a parte do negócio, administrativo, fiscal, enfim, tudo isso a gente precisa acompanhar também. Então, isso tudo, a gente acaba vendo a moda no lugar que muitas pessoas romantizam, o desfile, sessão de fotos, capa de revista, mas por trás existem muitas pessoas trabalhando todos os dias, desde a artesã, desde a contadora, desde a administrativa, desde a costureira. Então, é uma equipe imensa trabalhando por trás. Todas elas merecem dignidade. É para isso que, para a minha marca, existe assim. A minha maior espelho hoje são meus pais, que sempre foram trabalhadores, na roça, com artesania, vendendo tucum, noveiro de tucum, para poder comprar nossos cadernos, nossas canetas, nossas roupinhas para ir para a escola. É com isso que a gente sobreviveu, sabe? Minha mãe sempre fala: filho, a gente nunca viu muito dinheiro, mas eu sempre trabalhei, nunca faltou nada para vocês. Eu criei 8 filhos por meio da roça, por meio do pescado e da agricultura. Então, hoje, você trabalha com dinheiro. Então, tem a mesma competência, a mesma dedicação, da mesma forma como eu tive responsabilidade com vocês. Acho que tem mais esse lugar do que eu estar nesse exemplo mesmo direto desse mundo que eu vivo hoje, assim, podemos dizer. Sim, eu achei justamente muito linda essa pergunta, né, essa conversa, porque até pegando esse gancho, eu também tive essa pessoa para mim, né, que eu até já falei aqui, comentei, que foi a minha avó. A minha avó, ela me criou, minha mãe, ela trabalhava muito, então sou criada por vó totalmente. Mentira, minha mãe também, mas a minha avó, ela me passou principalmente essa questão, assim, do trabalho manual, sabe, do bordado, porque ela ficava comigo e tal, a gente desenhava, e conforme eu fui crescendo, ela foi me passando o bordado, o trabalho com as miçangas, e então é muito legal como isso realmente foi a minha conexão com o meu território, foi a minha conexão com o meu povo desde pequena, né? Até quanto mais eu fui entendendo o que era isso, mais eu fui valorizando. E eu acho isso muito incrível e justamente também uma coisa assim, caso eu tenha um filho algum dia, eu quero passar muito isso para ele, sabe? Porque eu acho que assim como para mim, é isso que vai fazer ele entender quem ele é. Foi isso que fez eu entender quem eu sou, sabe? Então, acho que quando a gente fala principalmente desses trabalhos manuais, né, das artesanias, do artesanato, da arte, ele é muito inerente ao nosso modo de vida, dos nossos povos, assim. Ele é a forma, às vezes, que a gente se comunica. Ele está presente nas tradições porque as tradições são essa mensagem passada através, né, do canto, passada através de trabalhos manuais diversos, da pintura com genipapo. Então, eu acho que essa é a mensagem realmente, a forma que ele vai passando.
E também tem uma coisa, né, sobre essa questão que o senhor Edu estava falando, né, das pessoas indígenas na moda, né, como é hoje em dia. Porque, por exemplo, o meu trabalho, ele não se banca completamente sozinho, do meu trabalho artístico. Eu trabalho como modelo e essa é a parte assim que realmente banca essa parte do trabalho manual inteiro, sabe? Eu invisto no meu trabalho como modelo, como comunicadora, no meu trabalho artístico muitas vezes. Ele vai começando a se pagar depois, que aí eu alugo as peças e tudo mais. Eu trabalho mais com aluguel do que com venda até agora. Mas eu acho que passa muito ainda do quanto eles... Assim, a gente, em frente às câmeras, está muito presente às vezes, mas por trás, justamente valorizando esses trabalhos, valorizando essa mensagem, né, valorizando as nossas criações, ainda é uma coisa que eu acho que tá começando, né, tá crescendo, assim, mas são esses trabalhos aqui, inclusive, né, que valorizam isso, que passam essa mensagem do valor que isso tem, que, como a Carol falou, que eu também estou otimista em relação a estar crescendo. Então, acho que isso que se passa. Então, acho que também isso vai para as próximas gerações, só tem tendência de aumentar, assim, sabe? Porque eu acho que nós, passando essa mensagem, conversando sobre isso, chega nas gerações mais novas, as crianças tendo acesso a essa ideia, né, a esses trabalhos. Então, eu acho que eu também sou otimista em relação a isso. E aí eu acho que a gente já começou atrasado, né? Mas eu não sei como é que, se a gente avançar mais um pouco, a gente vai atrasar o próximo painel, enfim. E aí eu queria fazer mais uma pergunta e abrir para a plateia. Se alguém quiser fazer uma pergunta, já pensa em perguntas, que depois dessa que eu vou fazer, a gente dá o microfone. Mas é um grande desafio, eu acredito, para a indústria da moda absorver o artesanato, né? De uma forma justa. Né? A gente sabe que uma indústria ela é impessoal, digamos, né? Então ela olha para o artesão como uma figura às vezes que só é uma mão de obra, é um produtor, né? Ele vai fazer o que... E como é que vocês pensam em ou repensar essa indústria ou provocar essa indústria a trabalhar de uma outra forma o artesanato e o material, porque assim é isso que o senhor Durri falou também, e a gente vê nos territórios quando algo entra na moda, quando algo cai no gosto, existe uma exploração daquele material, né? E aí você também interfere de outra forma nesse acesso ao território e nesse acesso ao conhecimento do artesão e no próprio escassez desse material. Então, como é que vocês acham que isso pode e deve ser trabalhado dentro da indústria? Bem, eu só consegui pensar, você falando em escassez do material, eu estou assim, nossa, eu gostaria muito da escassez do material que eu uso. Seria o único, seria uma bênção, né? Imagina, gente, não tem mais plástico na praia, né? Olha, no oceano boiando. Não, gente, vamos criar com plástico, por favor. Bem, é um desafio, né? Eu acho que é muito de você se posicionar, né, como marca, né, eu acho que o artesanato ele cresceu muito nesses anos, porque o artesão ele conseguiu enxergar o seu lugar, né? A gente ainda está evoluindo muito nisso, né, eu acredito, mas eu acho que ele conseguiu enxergar o seu lugar e o seu valor no mercado, sabe? Não, o que eu faço tem valor, sabe? E vem através, né, eu acho que você desafiar a indústria, né, vou colocar, isso é a minha interpretação, eu acho muito difícil, mas eu acho que a gente tem que saber se posicionar, sabe, como produtor artesanal, né? Então, eu já recusei propostas, porque justamente é o que a Laura falou, né? Quando é uma empresa muito grande, ela visa o lucro dela e, assim, ela quer que o produto tenha o custo mínimo possível. E você que está fazendo artesanal, você está lá, sabe, no custo mínimo, junto com as outras coisas que não são artesanais. A empresa tipo, não está nem aí. Então, eu acho que é muito da gente se posicionar, da gente saber fazer as escolhas também, e falar assim, não, sabe, nesse lugar eu não quero estar. Aí não é para mim, não dá, sabe? E com isso a gente se valorizar. Eu acredito que, né, com esse posicionamento é que a gente consegue, de certa forma, ainda
mudar um pouco essa logística da indústria da moda, que é um mercado muito agressivo, né? Sim, eu pensei muito... essa frase que você falou, que viu num post, né, de uma pessoa, falando que as mulheres fazem artesanato e os homens fazem design. Eu acho que é exatamente isso, assim, que a gente tem que lutar justamente contra esse imaginário coletivo que existe acerca do artesanato, né? E eu até falo muito sobre isso no meu trabalho, que muitas vezes é visto justamente os materiais e as técnicas que são vistas e classificadas como artesanato são materiais de origem que não é eurocentrada, né? Muitas vezes materiais das culturas africanas, das culturas indígenas, técnicas assim brasileiras, sabe? E aí você vê os materiais e técnicas que são vistos como arte, que são entendidos como arte, a pintura a óleo, né? Que é caríssima, que é, assim, de outros lugares do globo. Então, eu acho que vai muito da gente lutar contra esse preconceito mesmo, uma questão de posicionamento, uma questão de educação e de disseminação da informação em relação a isso, sabe? E tem muito a ver com o que a gente estava falando justamente dessa parte da comunicação, né? Tudo que a gente faz, falando de moda, na moda, assim, desde uma campanha, as fotos, os modelos que montam na campanha, as roupas, obviamente, né? O cenário da campanha, tudo aquilo, tudo passa uma mensagem. É uma questão de semiótica, assim, que eu acho que, a partir disso, às vezes até sem palavras, a gente vai passando essa mensagem de que o artesanato tem valor, né? Do que é o artesanato, o que difere ele da arte. Então, eu acho que realmente é uma questão muito de posicionamento de quem está criando agora, de quem está produzindo agora, sabe? E os lugares que a gente vai acessando aos poucos para a gente trazer essa mensagem mesmo, de desconstrução dessa ideia, da diferença da arte e do artesanato, né? Para que lugar ela vai. Só abrindo um parênteses aqui, a gente vive num país ainda muito machista, né? Então, quando a gente pensa na questão do feminino, sendo a comunidade LGBTQIAP+, seja uma mulher cis trabalhando, a gente não vê a seriedade ainda. Tanto é que a gente vê dentro dos governos, por exemplo, a gente vê um governo sem cultura nenhuma decidindo o destino de várias pessoas, né? Então, a gente já vê isso, a desvalorização desde o topo até abaixo. Como é que a gente vai se reeducar, letrar perante essas questões, perante toda a misoginia, machismo que temos vivido nesses últimos anos, já até décadas, né, no Brasil. Então, e tanto é que a gente nem sequer a cultura, a moda autoral brasileira, o lugar dela, a proteção dela é discutida em diversos, enfim, discussões, por exemplo, de projeto de lei, né? Fecha parênteses. Então, a gente já tem esse desafio muito grande da gente lidar com essa estrutura social. Sobre a questão da como a indústria pode absorver, né, a artesania para poder colocar no seu processo de criação, produtivo, venda, né? Eu acho que é muito importante a gente responder uma questão, né? Qual o segmento da indústria da moda, né? Então, a indústria de fast fashion, ultra fast fashion, jamais pode acolher a artesania, por exemplo, hoje, né? A não ser que ela trabalhe em um projeto específico para poder impactar, enfim, tenha seu lado de ESG no canto, trabalhando um abraço à parte. Mas dentro da cadeia anual, como orçamento físico, acho que é impossível da gente falar, porque automaticamente a gente entende de escalonamento, alta quantidade, exploração, não só exploração, mas assim, a gente está lidando com material, no nosso caso, né, o material escasso, né, que pode acabar, a gente não tem como a gente poder trabalhar em grande escala. Então, cabe às marcas autorais brasileiras, hoje, atuarem nesse lugar da artesania, assim como eu tenho feito, assim como esqueci o nome dele, o Antônio tem feito, né, acho que a marca dele é Antônio, que isso da Foz, né, da Foz tem feito, a própria Artisol tem trabalhado, então tem esses campos da gente poder atuar, né, acho que a gente tem que entender qual parte da indústria da moda que a gente está falando, porque há segmentos e segmentos que a gente precisa discutir sobre essas questões, e pode, por exemplo, sei lá, a própria Hermès pode querer trabalhar, pode muito bem trabalhar com artesania, mas tem que ter transparência, ESG, trabalhando todo o processo de realmente transparência de impacto social, né? Então, H&M vai querer trabalhar, mas como que ela vai querer trabalhar? Então, a gente sempre questionar, né, essa transparência, entender como que isso vai ser alocado. Mas acho que
absorver de ponta a ponta como algo permanente, projeto permanente, acho que é impossível a gente falar dentro da indústria da moda de ultra fast fashion, né? E eu sempre falo, podem até trazer narrativas de artesanias por questões de tendências nesses últimos anos, podem até trazer, mas até quanto que essas marcas de fast fashion vão poder suportar e trazer isso para como realmente como a base, como diretriz de criação dentro da marca? Eu acho que é impossível isso vai acontecer. Vai acontecer até um certo ponto, vão recuar e vão voltar ao seu modus operandi de novo. Então, cabe a gente que está criando moda autoral brasileira dar esse suporte, andar junto com as artesãos, enfim, preocupando nesse lugar, porque ainda assim, como marcas pequenas, a gente entende da onde vem, para onde chega e para onde ele vai ser distribuído, né? A gente tem essa ideia ainda, mas as marcas grande já, a gente não consegue ter tanta rastreabilidade, a gente vê isso bastante no relatório, inclusive da Fashion Revolution, com que essa transparência da fast fashion, da moda brasileira, ainda falta bastante ainda a gente caminhar bastante referente a essa questão de impacto de fato, né? Então, esses relatórios ficam evidentes quanto a essa questão. Quando a gente falar de artesania e indústria da moda, a gente tem que questionar qual segmento e quais marcas podem abraçar. Muito bom, eu acho que é isso mesmo, é um desafio, né? A gente concorrer, uma fast fashion, concorrer com uma marca que tem todo um conceito, um trabalho territorial de produção, a gente precisa entender. Você trouxe até o Antônio, né? É um outro exemplo, né, de quem trabalha de uma forma mais justa, imersiva, né, no território, criando relacionamento com as artesãs, né, de um território. Então, fica mais justo, tem uma troca, né, de conhecimento. Eu acho que é só assim mesmo, né? Quando você não é o próprio artesão que tem uma marca, né? Mas quando você quer trabalhar com artesãos, eu acho que só dessa forma mesmo do tempo, né? Aceitar o tempo do artesanato, aceitar o tempo das relações, né? Porque artesanato é relação humana, então você precisa construir uma boa relação com quem você quer trabalhar, e às vezes as indústrias de fast fashion não vão conseguir fazer isso, né? Gente, a gente está caminhando agora para o final. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta. Alguém quer fazer uma pergunta? Não, tá? Porque pode ser. Então, acho que a gente pode fechar esse papo CRAB, vocês mostrando dos seus acessórios e falando também, né? Enfim, onde adquirir, como que entra em contato. E eu queria agradecer a participação de todo mundo. O Papo CRAB vai ficar gravado, ele vai ser publicado no portal do CRAB em breve, tá? Então, quem quiser voltar aqui nessa conversa, pode ir lá para acessar toda essa informação. Então, vamos pela Sofia e a gente vem até aqui. Esses acessórios que eu estou usando são feitos de miçangas de cerâmica, né? Que são as miçangas que eu estava comentando durante o papo aqui. Elas são miçangas de argila mesmo, que passam por dois processos de queima. E eu faço muitas peças assim, com esse tipo de cerâmica. Desde peças para vestir, obras vestíveis, até obras de decoração, realmente, para ter na casa e tal. E eu costumo apresentar elas no meu portfólio online, que é no Instagram, Catálogo Manga ou Manga Rosa. Eu estou, na verdade, com algumas peças da Sil do Rio Studio. Por exemplo, essa bolsa que é feita em colaboração com a minha tia e a minha prima Inaroyawa, que é um material feito de 100% tucum e mais cipó na alça. Esses novelos que são feitos são de todo o resíduo de qualquer artesanato feito de tucum, na qual ele é imprensado e revestido para poder transformar na circularidade e trazer isso tanto para as bolsas como acabamentos e em roupas também que temos lançado na última coleção. Tanto esse material como saia, também com novelos, é o mesmo material com ponto pulsar. A calça também foi costurada no estúdio. E essa camiseta é a versão mais comercial da última coleção que temos lançado, do conhecimento da astronomia indígena do Alto Rio Negro. São as 10 constelações mais importantes que regem o calendário cosmológico do nosso território, do manejo da terra, lidar com a alimentação, com as chuvas que vão chegar, o tipo de roças que vão ser feitas no meu território. São as 10 constelações que vêm nos encaminhando, né, desses nossos pais, nossos avós, até chegar o dia de hoje, de mostrar, né? Esse é apenas um dos calendários que temos em nível global de diferentes povos indígenas. Então, a gente precisa conhecer mais ainda, porque, enfim,
perante o cenário que estamos vivenciando, voltar para a ciência, né, que existe há milênios de anos, é muito necessário a gente recuperar. E esse colar aqui é feito pela Alês Design, uma artesã ribeirinha, lá de Novo Airão, que ela trabalha com esse madeira que vem do rio, né? Ela coleta, ela manipula e transforma, ela pole ele, transforma nesses lindas joias, biojoias que eu levei na última passarela também da Casa de Criadores. Sempre que eu puder trazer mais colaborações, mais marcas que possam poder potencializar essa comunicação do que é autoral, tanto pessoas indígenas, ribeirinhas, né, tanto pessoas que moram nas florestas, nas comunidades, cidades amazônicas, eu trago para a minha marca, porque, querendo ou não, a moda é sobre coletividade, são muitas mãos envolvidas nesse processo. Então, é o que eu visto nessa tarde de hoje e poder mostrar um pouco para vocês. Bem, eu estou vestindo aqui acessórios feitos com plástico colorido de garrafas de shampoo. Aqui esse azul, com garrafa PET no fundo. Esse brinco é uma collab com uma outra artista, que é a Cristine Góes, que também ressignifica madeiras descartadas. Então, a gente juntou os dois, ressignificar. Bracelete aqui com garrafa PET ao fundo. E tem uma linha de joias também que mistura prata com PET já colorida. Meus produtos estão à venda no Museu do Mar, no CRAB, na loja do CRAB, no museu, que agora não está aberto por conta do acidente lá do Museu Olímpico, e na loja virtual, através do meu Instagram, vocês conseguem acessar, que é Ecojoias Carol Barreto, é o Instagram. Eu esqueci de falar onde vende as peças, né? E também destacar que esse lenço também é dos meus grandes amigos de Manaus, 1970 Atelier, que trabalha com estamparia, símbolos da Amazônia, açaí, a folhagem também, esse lenço é deles, dos meus grandes amigos que estão baseados em Manaus. Bem, para comprar na Seu do Rio Studio, vocês podem comprar no site oficial, seudorrio.com. Lá temos diferentes coleções de acervos que também podem ser locados, enfim, para diferentes fins, para que vocês possam entender melhor. E também estamos na Tucum Brasil, na loja que a minha querida amiga está hoje dentro do centro do Rio de Janeiro. Aqui temos uma base. Brevemente vamos ter novidades, vamos enviar mais peças para esse espaço. E também vocês podem comprar direto pelo WhatsApp, que está no link da bio, que a Mari e a Edilene, que trabalham comigo, vão atender vocês muito bem, passar os detalhes, a forma de pagamento, enfim, né? Vocês podem buscar a gente, mas a nossa principal plataforma hoje é o Instagram, e vocês podem ver o que a gente trabalha, as técnicas e o site oficial também. Obrigado. É isso, gente. Muito obrigada por assistirem e